Olá, Luana, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula. Essa semana a gente vai trabalhar na apostila do universitário, a gente vai começar a genética aí. Como o assunto é meio extenso, vou dividir em duas partes. Essa primeira semana a gente vai trabalhar da página 3 à página 6, a gente vai conhecer alguns conceitos aí de genética, e depois a gente continua na próxima semana, ok? Então, quando a gente fala de genética, o que será que a gente está falando? O que será que a gente quer dizer com isso? O que vem na cabeça de vocês quando fala genética? Cor dos olhos, cor de cabelo, cor da pele. Então aqui a gente vai ver um pouquinho essas características. Vamos lá então? Aqui na página 3 vai ter o aquecendo, vocês vão ler aqui e vão tentar responder essas duas questões. E nós já vamos por mãos à obra aqui, né, que é o que interessa para a gente. A genética estuda a transmissão pelos gametas das características paternas e maternas aos descendentes. Aqui já respondeu uma que está lá em cima, né? Se prestou bem atenção, já sabe qual é. Estudos do austríaco Johann Mendel, depois como religioso passou a se chamar Gregor, foram os primeiros dados experimentais para o conhecimento dessa área das ciências naturais. Apesar de suas descobertas terem sido publicadas em 1865, somente em 1901, quando outros cientistas fizeram novas incursões nos trabalhos de Mendel, ela foi conhecida como pioneira da área. Então, sempre que você vê Gregor Mendel aí, vocês vão pensar que ele é o pai da genética, certo? Através dos experimentos deles, que a gente vai ver a seguir aqui com ervilhas, a gente começou a entender um pouquinho da genética, né? O cara lá era um monge, não tinha muito o que fazer no monastério, estava procurando alguma coisa para distrair, resolveu brincar com algumas sementes e com algumas ervilhas. Brincadeiras à parte, esse estudo dele foi muito importante para a gente entender a genética hoje. Então aqui vamos entender o que ele começou a fazer com as ervilhas. Mendel separou plantas de ervilhas com linhagens puras e percebeu que uma planta de sementes amarelas puras, por autofecundação, produzia sempre plantas com ervilhas amarelas. Então, ele pegou ervilhas amarelas puras, fez a autofecundação e percebeu que sempre tinha resultado ervilhas amarelas do resultado dessa autofecundação. O mesmo resultado ele obteve com sementes verdes. Uma planta de semente verde pura, por autofecundação, originava sempre plantas com sementes verdes. Então aqui, ó, a geração parental. A primeira cruzação aqui, amarela com amarela, 100% amarela. Então, as amarelas puras que ele cruzou, os filhos sempre amarela pura. Aqui as verdes, verdes com verde, sempre dando verde. Até aí, tudo bem. Depois, Mendel cruzou duas plantas puras de ervilhas, uma amarela e outra verde. A primeira geração, ou F1, produziu plantas com sementes todas amarelas. A autofecundação de F1 resultou em F2, que para cada 3 plantas com sementes amarelas, uma planta com semente verde. Então, o que ele fez? Ele pegou as puras amarelas e cruzou com as puras verde. O que ele percebeu? Que nessa primeira geração, do resultado desse primeiro cruzamento aqui, deram todas 100% amarela. Tá aí tranquilo. Depois ele pegou essa primeira geração e fez uma autofecundação, ou seja, fecundou essa amarela com ela mesma, que já são filhas dessas aqui. Na segunda geração, nós tivemos 3 amarelas e uma verde. Aqui que ele começou a ter a grande sacada da genética aqui. Mendel teve algumas vantagens escolhendo as ervilhas para seu cruzamento. Fácil cultivo, reprodução rápida, muitas sementes, flores hermafroditas, autofecundação, etc. Aqui, interpretação
de Mendel. Ele entendeu que as células teriam fatores a ser transmitidos de uma geração para outra por meio dos gametas. Seriam 2 fatores em cada célula do corpo e eles poderiam ser puros, iguais, ou impuros, diferentes, os quais Mendel chamava de híbridos. Então ele chamava puros e os impuros ele chamava de híbrido. Os 2 fatores de uma célula deveriam se separar durante a formação dos gametas, isso é, cada gameta teria apenas um fator. Mendel percebeu que indivíduos impuros com os 2 fatores diferentes, as sementes eram amarelas e não verdes. Ele concluiu que, quando 2 fatores diferentes estiverem juntos, um dos fatores seria mais forte do que o outro. Nesse caso aqui, a cor das sementes da ervilha. O fator amarelo seria dominante ao fator verde. Então, aqui a gente já começa a entender sobre dominante e recessivo, certo? Ele percebeu que um fator dominaria o outro. No caso, a semente amarela era dominante a semente verde, portanto, a verde era recessiva. Então, vocês vão grifar aqui para mim esse parágrafo. Mendel percebeu que até aqui, ó, para verde. E aqui tem uma tabelinha, né, com as características. Forma da semente, lisa ou rugosas. Dominância, só sementes lisas. Cor das sementes, amarelas ou verde. Dominância, sementes amarela. Cor da casca da semente, cinza ou branca. Semente com cascas cinzas eram dominantes. Forma da vagem, inflada ou deprimida. As infladas eram dominantes. Cor da vagem madura, verde ou amarela. Vagens verde. Disposição das flores no caule. Axilar ou terminal. As flores axilares dominantes. Comprimento do caule, longo ou curto. Caule longo, dominante. Estudos de Mendel, revisando os trabalhos de Mendel. Muitas estruturas celulares ou conceitos relativos ao funcionamento das células foram descobertos ou conhecidos no final do século XIX e início do século XX, pouco tempo atrás, se for considerar. Com todas essas informações, Mendel diria que seus fatores eram os genes, trechos do DNA de cada cromossomo, onde estão gravadas as características de cada espécie e de cada indivíduo. Células diploides, como as células somáticas, têm 2 jogos de cromossomos e todos os genes são encontrados aos pares. Ou seja, nossas células do corpo, com exceção do espermatozoide e o óvulo, elas são aos pares, elas são células diploides, cada uma tem um parzinho. Os indivíduos chamados puros são homozigotos e os híbridos são heterozigotos. Grifem aqui para mim, por favor. Ó. Os indivíduos chamados puros são homozigotos. A gente vai ver depois Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho, que tem as 2 letras iguais. E os híbridos são os heterozigotos, que tem as letras de maiúscula e minúscula. Por exemplo, Vzão, Vzinho, que a gente vai ver mais para frente. Um gene que encobre o outro, fazendo aparecer características ou caráter que ele determina, é chamado dominante. O gene encoberto é dito recessivo e só manifesta seu caráter quando está em dose dupla. Então, aqui que a gente falou, tá, do dominante e recessivo. Um gene vai acabar dominando o outro. Para a característica do recessivo aparecer, é só quando ele está presente nos dois na célula diploide, por exemplo, Vzinho, Vzinho. Na herança da cor das sementes de ervilha, o amarelo é dominante com relação ao verde. Planta homozigota com sementes amarelas. Vzão, Vzão. Por que homozigota? Porque os 2 são iguais. Vzão, Vzão. Planta heterozigota com sementes amarelas.
Vzão, que é o dominante, e aqui Vzinho. Então aqui não são iguais, são heterozigotos, são diferentes. Ela produz semente amarela, mas é portadora do gene para a semente verde. Então essa aqui é uma heterozigota. Apesar o Vzão é dominante, mas ela carrega a característica recessiva aqui. Planta com sementes verdes, Vzinho, Vzinho. Ou seja, ela tem os dois recessivos. A cor verde só se manifestou porque os genes estão em dose dupla. A planta cujo caráter considerado é recessivo é sempre homozigota para esse caráter. Então, para que aparecesse o recessivo aqui, só podia ser Vzinho, Vzinho. Tem que ser os dois iguais, tem que ser homozigoto recessivo. Conceitos importantes. Genótipo. Aqui vocês vão grifar para mim cada conceito desse, ok? Genes responsáveis pelo aparecimento, manifestações de caractere de um indivíduo. Cabe lembrar que o mesmo indivíduo pode ser dominante para algumas características, mas recessivos para as outras. Então, ele não vai ser sempre dominante. Ele pode ser dominante para a cor do cabelo e recessivo para a cor do olho, um exemplo. Fenótipo. Cada característica perceptível num indivíduo, determinada pelo genótipo em interação com o ambiente. Ou seja, fenótipo é o que a gente vê, certo? Então, o genótipo, Vzão, Vzão, semente, o fenótipo, sementes amarelas. Genótipo, Vzão, Vzinho, o que a gente vê, sementes amarelas também. O genótipo, Vzinho, Vzinho, o que a gente vê no fenótipo, sementes verdes. Então, genótipo mais meio é igual ao fenótipo. Homólogos, par de cromossomos de uma célula no qual um é de origem materna e o outro de origem paterna. Ou seja, a gente herda parte das nossas características do pai e outra parte da mãe. As células somáticas da espécie humana têm 23 pares de cromossomos. Cada um desses pares é formado por cromossomos que veio do gameta materno e pelo mesmo cromossomo que veio do gameta paterno. Ou seja, metade a gente recebe dos pais, herda do pai, metade a gente herda da mãe. Alelos são genes iguais ou diferentes que ocupam o mesmo lugar ou posição num par de cromossomos homólogos. Certo? Que são os homólogos, que são os alelos. Hereditários são características determinadas por um ou mais genes localizados em cromossomos. Por isso, podem ser transmitidos de uma geração para outra, ou seja, pode ser passado de pai para filho, de mãe para filho, certo? Pode ser passado de geração parental para os filhos. Congênito, caráter que surge do nascimento, mas que não foi herdado, manifestação no embrião ou infecção adquirida na mãe pela placenta. Alguma coisa que aconteceu durante a gestação, por exemplo. Herança autossômica, qualquer característica determinada por um ou mais genes localizados nos cromossomos não sexuais. Então, são esses os conceitos que a gente precisa entender até agora. Aqui, vocês vão ler as aplicações da genética e na próxima aula eu volto aqui com a primeira lei de Mendel. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Façam as leituras aí. Ainda não vou passar atividades, porque eu tenho que passar os cruzamentos para a gente poder fazer a atividade. Mas, se ainda restou alguma dúvida, pode me chamar nos grupos do WhatsApp. Ok, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima.